Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Meu nome é Tararã e eu quero contar a minha história porque é algo que eu estou vivendo e sofrendo todos os dias. Eu já estava há alguns anos em um aplicativo de relacionamento e eu não tinha critério. Eu só queria namorar com um homem que não fosse brasileiro porque eu tinha visto como os homens estrangeiros normalmente tratam as mulheres melhor. E eu fiquei com essa ideia na cabeça e quis um para mim também. O que mais apareciam eram homens da Índia, homens da Turquia, homens do Egito, homens do Marrocos, da Nigéria e até de um país chamado Macedônia que eu nem sabia que existia. Mas eu nunca respondi a nenhum deles porque as mensagens eram meio infantis ou o assunto não fluía, ou já era pedindo para mandar nudes, para ter sexo virtual. Então eu fiquei lá nesse aplicativo anos e anos e nunca que encontrava um homem legal. Mas um turco apareceu e desde o primeiro contato ele foi totalmente diferente de todos os outros. Ele era super educado e a mensagem não era curtinha, do tipo oi, tudo bem? Ele escreveu um monte de coisas bonitas que chamaram logo minha atenção. Nós trocamos algumas fotos e ele era bonitão, mas não era meu tipo. Mas ele era tão legal de conversar que eu decidi manter contato. Não era meu tipo, tinha conversa boa. Que mal ia fazer manter contato com ele? Ele sempre foi muito romântico, sempre me falou que já estava apaixonado, isso e aquilo, mas eu ia levando, só para praticar o meu inglês. Só que o que era para ser só amizade acabou crescendo, a gente foi falando várias e várias vezes por dia e quando eu vi, a gente já estava namorando. Depois de 1 ano e meio de relacionamento à distância, ele decidiu que vinha para o Brasil me conhecer. E aí começou a minha correria, minha só não, da minha família também. Tudo para preparar para a chegada do gringo. E se ele à distância já era educado, de perto ele era um verdadeiro gentleman. Impressionou a todo mundo. Minha família, meus amigos, todo mundo quando conhecia ele gostava dele logo de cara. E vendo que ele tinha sido aprovado por todo mundo que eu conhecia, eu me permiti me apaixonar ainda mais por ele. A nossa despedida foi horrível. Nós dois estávamos com os olhos inchados de tanto chorar, a gente não queria se largar, foi muito, muito triste. Mas ele, como sempre educado, encantador, assertivo, olhou para mim e falou: A próxima vez que a gente se encontrar vai ser para casar. Eu achei aquilo tudo muito lindo, muito romântico, mas com a minha experiência de vida, eu não botei muita fé no que ele disse. Mas assim que ele voltou para o país dele, ele já começou a ver tudo que era necessário para a gente casar. Ele tem negócios na Turquia, então seria muito mais interessante que eu fosse morar lá do que ele viesse morar no Brasil. Parecia que esse era o caminho mais lógico a percorrer. Cheguei na Turquia, casamos e nossa vida sempre ótima. Nós nos dávamos bem em tudo. E o único problema que eu achava que teria com a família dele, que nada. Me receberam de braços abertos. As pessoas nem acreditavam, achavam que eu estava mentindo. Mas não, eu fui mesmo recebida como uma filha. À medida que o tempo ia passando, eu ia confirmando no dia a dia como meu marido era diferente dos outros turcos, pelo menos de todas as histórias que eu ouvia falar. Ele sempre foi completamente diferente do estereótipo que as pessoas pintam dos turcos. Só que morando lá eu me sentia muito excluída, porque eu não falava turco, então era muito complicado para participar dos acontecimentos, para participar dos encontros. Eu sempre me sentia um pouco de lado, mas as pessoas tentavam me incluir. Isso era eu comigo mesma. E eu vou te confessar que eu estava sem paciência nenhuma para aprender turco. Eita, língua difícil! Mesmo depois que eu já estava estudando e eu via que eu demorava muito para avançar, eu fui começando a ficar decepcionada comigo mesma e essa decepção se transformou em uma depressão. E foi aí que as coisas começaram a rolar ladeira abaixo. Mas meu marido ali, sempre do meu lado, sempre me apoiando. E aí, quando a gente menos esperava, engravidei. E eu tive uma gravidez bem tranquila, sem problemas, a não ser, claro, a minha depressão.
E depois que o neném nasceu, eu tive depressão pós-parto e hoje eu posso te dizer que não desejo isso nem pro meu pior inimigo. E meu marido ali do meu lado, firme e forte. Só que a tudo isso, eu comecei a perceber que eu não me sentia mais atraída por ele. Embora o nosso casamento fosse muito bom, nós éramos como dois amigos que haviam tido um filho. Eu não o via mais como homem. Na verdade, nada do que ele fazia era suficiente para mim. Até mesmo quando a gente transava, eu já não sentia mais nada por ele. Nós já estávamos casados há muito tempo e eu já o conhecia de frente para trás e de trás para frente. E eu sabia que sentar com ele e falar a respeito disso seria o mesmo que colocar um fim no nosso casamento. Então, enquanto nosso filho estava crescendo, eu fui tentando aguentar o máximo que eu pude, mas no final eu tive que sentar com ele e falar que eu queria o divórcio. Aconteceram muitas outras coisas que eu não me sinto à vontade de falar aqui na internet, mas enfim, a gente acabou só se separando. Mas nós dois ainda éramos amigos e combinamos que nosso filho, enquanto fosse pequeno, ia passar uma temporada comigo no Brasil e uma temporada com ele na Turquia. Então viajamos os três para o Brasil, mas depois o meu marido, ou melhor, o meu ex-marido, voltou para a Turquia. E eu fiquei no Brasil com o nosso filho. Depois nosso filho foi para a Turquia com o pai. Depois ele voltou, ficou aqui no Brasil comigo e estava dando tudo certo, estava tudo ótimo. E quando ele foi com o nosso filho para a Turquia, eu achei tudo normal. A gente já estava fazendo isso há um tempo e estava funcionando muito bem. Só que eu não sabia que enquanto eu enchia o meu pequeno de beijos no aeroporto, aquela seria a última vez que eu veria meu filho. E quando meu ex-marido me disse que ele não estava mais de acordo com aquele acordo que nós fizemos e que ele não queria mais que o nosso filho viesse para o Brasil para ficar comigo, que ele queria que o menino crescesse na Turquia com ele. Tudo aquilo foi desesperador de ouvir, mas o que eu mais sentia era confusão, porque isso não era meu ex-marido falando, ele não é assim. Esse não é ele. O que será que está acontecendo de verdade? Ele disse que em momento nenhum vai proibir o meu filho de me ver, mas que para isso eu tenho que ir até a Turquia. Mas ele sabe que eu não tenho condições financeiras de viajar para a Turquia. E mesmo assim, eu vou ficar fazendo isso quantas vezes por ano? Quanto de dinheiro que eu vou precisar? Minha família e alguns amigos meus fizeram uma vaquinha e eu vou para a Turquia para ver o meu menino. Eu vou para lá e vou sentar e conversar com o meu ex, porque eu realmente não estou entendendo o que está acontecendo. Isso não parece ter sido ideia dele. Ele não tem essa maldade nele. Ele jamais faria algo tão cruel comigo. Eu vou para lá e vou fazer o possível e o impossível para pegar o meu filho de volta. Eu sinto falta do meu filho todos os dias. Às vezes quando acordo, eu fico pensando, ok, foi só um pesadelo, mas não. A casa tá toda em silêncio e meu filho não tá aqui. Mas em breve eu vou estar voando para lá, eu vou poder abraçar meu filho, eu vou poder sentir o cheirinho dele, vou poder ouvir quando ele fica, mamãe, mamãe. Ai, eu sei que vai dar tudo certo, mas é difícil de entender por que alguém colocaria uma mãe numa situação dessas, num inferno desses. Eu não sei o que eu posso mais escrever, a não ser que, por mais que toda a minha família e até alguns amigos meus estejam condenando completamente o meu ex-marido, eu vivi com ele, eu sei quem ele é, eu conheço ele. E ele jamais seria capaz de fazer isso comigo. Ele jamais seria capaz de fazer isso com o nosso filho. Então, vai ser bom ir para lá e entender o que está acontecendo. Por que isso tudo? Eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Eu só estou contando os dias para quando eu puder finalmente ter meu filho nos braços de novo. Ai, gente, que dor dessa mãe separada do seu filho,
Ô, gente, vamos orar para que vamos incluir todas as mães que infelizmente no mundo estão passando por situações parecidas, que elas foram separadas dos seus filhos, que elas não podem estar próximas dos seus filhos. Vamos orar para que todas elas vejam a provisão divina e que elas possam o quanto antes estar reunidas com os seus filhos. Nessa história, a princesa falou que acha que não foi ideia do ex-marido. Fica uma dúvida mesmo, porque ela está dizendo que o conhece, que sabe que ele jamais faria isso e tudo. É, mas ele fez. Eu espero, princesa, que você possa escrever de novo para o canal para que a gente possa saber o que aconteceu depois. Mas saiba que está todo mundo torcendo para que você tenha um final feliz. Lembra de dar sua opinião aqui embaixo nos comentários e também deixar uma palavra de encorajamento para nossa princesa da história de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima!